você fez os seus registros no seu caderno? Tem todo o material das aulas anteriores? Lembra que na última aula o que a gente viu foi uma estratégia de visualização a partir de uma cena? Será que tinha todos os detalhes? E como é que ficou essa ilustração que você fez? Tem ilustração bem linda. Será que tá com todos os detalhes? Não sei. Colocou realmente todas as características que estavam descritas naquela cena? Vamos ler rapidamente de novo a mesma cena para você conferir se o seu desenho, se a sua ilustração aí tem todos esses detalhes. Vamos ver? Rainha dos Mortos. Isolada e escondida no meio da floresta morta, morava uma família de bruxas. Sua mansão cinza, feita de pedras, estava situada na colina mais alta, que tinha uma vista da paisagem ampla, com árvores sem vida, quebradas e com galhos retorcidos que se assemelhavam a garras compridas. Na sua ilustração tem todos esses detalhes? Tô confiando em você, hein? Eu acho que tá com tudo certinho. Então, vamos prosseguir. Importante estratégia de visualização essa. A gente precisou pensar na história, a gente precisou se transportar para ela, imaginar a cena e compreendê-la na maior riqueza de detalhes possível para poder reproduzir por meio de desenho. Vocês estão ficando leitores muito mais espertos, né? Já estão percebendo isso. Vamos retomar então o que a gente viu na história da aula passada. Lembram lá? Para repensar a história. Vamos lá. Era uma história de João e Maria, mas era uma história de João e Maria um pouquinho diferente. Era a casinha de brinquedo. Tem alguns pontos que a gente precisa reforçar para essa versão de reconto da história, contada pela Heloísa Prieto, que trazia para a gente reflexões que a gente não está tão acostumado assim a fazer. Lembra que ela anunciava como temível bruxa devoradora de crianças? Era a história que a mãe contava para João e para Maria, né? E aí eles pensavam que era fácil de identificar, afinal de contas, uma terrível bruxa como essa dá para se enxergar de longe. Não foi bem assim que aconteceu, né? Casa de Doces, uma mulher jovem e bonita. Então vamos lembrar também que a mãe do João e da Maria dizia para eles que o mais importante dessa história não era só a questão da comida, mas estava falando da casa ser de doces, sim, porque era um atrativo para as crianças, mas de que a gente não deveria se enganar pelas aparências. A gente está aprendendo com as nossas aulas a sempre olhar o outro lado das coisas e que as aparências podem enganar muito. Não podem? Importante a gente pensar em tudo isso. Então, a nossa história da aula passada era aquela que está lá no teu caderno, registradinha, bem bonitinha, e você vai colocar de novo, caso você não tenha colocado o nome da história e da autora dessa história lá no seu caderno. Se já está registrado, perfeito. Você vai colocar a aula de hoje. Coloca a data. Hoje a gente está na aula 5 de língua portuguesa. E é a última aula da nossa sequência de língua portuguesa que trata sobre o mágico mundo das bruxas. Então, você vai precisar voltar para alguns registros lá no final da aula. Então, esteja com tudo nas mãos. Beleza? O que a gente vai ver? Alguns pontos dessa história, da história que a gente ouviu na aula passada, da bruxa da casa de doces, que na verdade não era uma casa de doces aquela, era uma casinha de brinquedos, em que as aparências enganam, e que era uma bela moça que estava lá servindo pão e queria transformar as crianças em boneco. Lembra que no final, Maria deu uma segunda chance para aquela mulher, quem sabe ela poderia ser diferente. Para fazer a leitura da história, a gente sempre vai observando as letras que compõem as palavras, que compõem as frases, e a gente vê toda a construção de sentido. Mas não são só as letras e palavras que compõem esse sentido. Nós temos também outro importante elemento para a gente olhar nos textos. E é isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje, sobre pontuação.
Eu estou chamando aqui pontuação de marcas silenciosas. Elas são marcas que precisam ser lidas nos textos com profundidade e a gente precisa refletir sobre elas, sobre sua função e seus efeitos de sentido. Você vai ver aqui nos exemplos que eu trouxe, a partir da história da casinha de brinquedo, quais são essas pontuações e que efeito elas causam na leitura. A gente vai ter que observar com calma. Olha o seguinte trecho, preste atenção nele. Durante as longas e quentes tardes de verão, Maria trazia sua cestinha de costura e se sentava sob a sombra da mangueira para trabalhar. Vocês se lembram do que a Maria fazia? Ela fazia bonequinhas de pano, né? Então, ela se sentava com a sua cestinha de costura lá. Ok, já nos remetemos à cena, importante, já lembramos, já fizemos uma estratégia de visualização, inclusive, né? Que é importante, estratégia de leitura. Agora, o que eu quero que vocês observem junto comigo aqui é qual o momento em que tem uma pontuação diferente. Você consegue pensar? Durante as longas e quentes tardes de verão. Você está vendo essa pontuação que tem ali? Durante as longas e quentes tardes de verão, Maria trazia sua cestinha. Tem uma pontuação que a gente vai chamar a atenção aqui. Outra situação. Vamos ver essa também. Como é que a gente ia adivinhar? Ela não tem cara de bruxa, não é velha, não é feia, não fuma cachimbo e a casinha não é de chocolate. Conseguiu perceber que aqui a gente tem uso? Eu vou contar para você o que é, você já percebeu? A vírgula. A gente tem uso da vírgula de maneira diferente desta daqui. Aqui a gente tem, logo depois de durante as longas e quentes tardes de verão, só essa vírgula. E deixa eu contar uma coisa para você. A vírgula não serve simplesmente para a gente poder respirar. Você já pensou se a gente só conseguisse respirar durante a leitura no momento em que tem vírgula? Depois a gente não respira mais? Lê assim com a respiração trancada? Não vai dar certo. Sim, a vírgula é uma pausa que também ajuda a respirar, claro. Mas ela não é só para isso, ela tem uma função e ela está ali para marcar alguma coisa, para dar um sentido específico no texto. Nesse trecho, ela está separando este momento do outro. E a gente vai pensar melhor em por que isso acontece. Que é uma situação diferente dessa outra, em que a vírgula está sendo usada várias vezes, para a gente poder separar vários momentos. Eu estou enunciando uma série de características e eu preciso separá-las por vírgula. Como se eu fosse dizer assim, o que a bruxa é? Aqui está dizendo que ela não é. Mas se fosse para dizer o que ela é, ela tem cara de bruxa, é velha, feia, fuma cachimbo. Entende? Tudo isso eu ia separando com vírgulas. Aqui, apesar de ser de forma negativa, também está colocando todas as características numa sequência. E eu vou separando todas com vírgula, para não ficar tudo atropelado. Vamos pensar em outra situação agora. Logo em seguida, era a vez de João trabalhar. Mais uma. Certo dia, a chuva da tarde não chegou. E aí? Nessas duas situações novas que eu trouxe para vocês, as vírgulas daqui, estão sendo usadas igual, com o mesmo efeito de sentido da situação aqui, separadinha por vírgula, ou daquela outra ainda, que tinha durante as longas e quentes tardes de verão. Você já chegou exatamente no raciocínio que eu queria. Aquela situação aqui, essas duas, são iguais a daquela primeira, que dizia que durante as longas e tardes quentes de verão.
Maria fazia isso. O que significa aquele pedaço que está separado na vírgula? Dá uma ideia de quê? Vamos olhar aqui, que a gente já consegue compreender melhor. Logo em seguida, vírgula. Certo dia, vírgula. Você consegue perceber que a gente precisa marcar ali, depois de a gente colocar uma situação que indica tempo? Eu vou mostrar para você melhor. Veja aqui. Durante as longas e quentes tardes de verão, Maria trazia sua cestinha, fazia um monte de coisa. Podia ser Maria pulava. Mas o que a gente quer marcar é quando que isso acontecia. E aí, nesse caso, é durante as longas e quentes tardes de verão. Depois disso, vem uma vírgula. Veio essa vírgula. Ela está ali sendo usada para marcar que eu indiquei quando que isso acontecia. E depois eu falei o que eu precisava falar. Você já imaginou que eu poderia trocar tudo isso daqui por sempre? Eu poderia dizer todas as tardes? Eu poderia dizer de vez em quando? Mas é sempre para indicar, para dar uma ideia de tempo, de quando que estava acontecendo isso. E eu marco com vírgula. Você conseguiu compreender esse fato? Se não, eu vou te dar mais 2 chances de ver. Logo em seguida, era a vez de João trabalhar. E depois, certo dia, a chuva da tarde não chegou. As expressões destacadas ali também indicam tempo. Está me dizendo quando que aconteceu cada uma dessas situações. E o que eu uso como um sinal silencioso para indicar que eu estou marcando este tempo? Tá fácil, né? Eu uso vírgula de novo. Você já percebeu que quando eu vou indicar quando que aconteceu e depois eu vou colocar a sequência dos fatos, eu marco com vírgula. Então, isso vai ser sempre repetido nos textos. E vocês podem perceber que os textos sempre vão dando a ideia de quando isso aconteceu. Numa narrativa, como são dessas histórias que a gente está vendo, sempre há uma sequência de tempo. E a gente vai demarcando de maneiras diferentes. E não sempre depois e daí. A gente precisa usar outras expressões. A gente tem que aprender a usá-las e também colocar a pontuação adequada. Você já sabe como fazer, né? Então, agora a gente vai exercitar um pouquinho. Vamos lá? Trocamos por depois. Veja se dá certo. Depois era a vez de João trabalhar. Deu certo? Deu. Também está indicando tempo. E agora lá, no lugar de certo dia, eu posso mudar por que outra expressão? O que você colocou aí de ideia? O que você pensou? Vamos lá. Naquela ocasião, a chuva da tarde não chegou. Não deu certo também? O importante é que eu sempre mantenha essas vírgulas aqui, porque em todas as situações está marcando o tempo. Quando é que foi que aconteceu aquela situação? Por isso a gente usa a vírgula. Você já entendeu. Mas como é que a gente pode fazer, então, para substituir? A gente pode ter mais ideias. Em vez de depois, a gente pode colocar à tarde. Poderia ser à noite? Poderia ser de manhã? Sempre expressões que indicam tempo, quando aconteceu. Tem mais alguma sugestão? Em vez de naquela ocasião, a gente pode colocar um dia da semana. Na sexta-feira, por exemplo. E dá certo, não dá certo? O que tem em comum em todas as vezes em que eu coloquei a ideia de tempo? Aqui, como a gente pôde analisar, estão sempre no começo da frase. À tarde era a vez de João trabalhar. Na sexta-feira e tudo mais. Sempre no comecinho. E se a gente mudar essa expressão de lugar na frase, a vírgula vai precisar continuar ou não? O que você acha? Vamos olhar?
eu mudei um pouquinho. Pensem que a ideia é a mesma, só que a frase está organizada de um jeito diferente. Olha lá. Era a vez de João trabalhar logo em seguida. Vocês viram que até a leitura não ficou muito legal, porque não tem vírgula nenhuma por aí? E a chuva da tarde não chegou certo dia. Mudei de posição. Vocês se lembram de quais eram as expressões que a gente queria demarcar com ideia de tempo? Aqui tem o logo em seguida, é isso? E na outra? Isso mesmo, certo dia. Então a gente tem que demarcar essas expressões, esses pedacinhos que indicam. Só que a vírgula vai depois? Não dá, né, prof? Olha ali, logo em seguida, vírgula, ponto. Tem esse tipo de pontuação assim nas frases? Certo dia, vírgula, ponto? Então não precisa mais da vírgula porque não vai ter nada depois? Vocês lembram que essa expressão aqui tinha que ficar separadinha na frase. Ela estava separadinha no começo, eu pus a vírgula para deixar ela ali no cantinho dela e continuar com a ideia. Se esse pedacinho, se essa expressão mudou de lugar, a vírgula também vai mudar. E onde que você vai colocar? Em cada um dos casos. Eu vou ler e você já vai perceber em que momento ela deve encaixar. Olha lá. Era a vez de João trabalhar logo em seguida. A vírgula vai antes do logo em seguida. Percebem que, de novo, aquela expressão ficou separadinha na frase? Agora ficou fácil. Como é que fica no segundo caso? A chuva da tarde não chegou certo dia. Que é a mesma coisa de dizer certo dia, a chuva da tarde não chegou. A expressão está de novo colocada separadinha ali, tá? Marcada com uma expressão que indica tempo. Quando é que foi que aconteceu aquele fato? Então eu quero ver se você vai conseguir colocar todas as vírgulas no lugar. Um monte de vírgula, mas não é para colocar em qualquer lugar, aleatoriamente, de qualquer jeito, não. É pensando nos casos que a gente já viu até agora. E nós vimos duas situações diferentes, certo? Vocês conseguem se lembrar? Uma delas, que foi essa que a gente fez várias vezes, era para demarcar ideia de tempo. Toda vez que eu usava uma expressão para indicar tempo, eu colocava vírgula depois, ou antes e depois também é possível. Mas a outra situação era quando a gente estava usando para separar as características, quase que uma lista de características colocadas em seguida, e a gente colocava uma vírgula para separar uma da outra. Tudo bem? Lembrou? Então agora eu quero ver se você consegue usar nessa situação. Primeiro, a gente vai descobrir para que serve a vírgula nesse caso que a gente vai usar. Vamos ler comigo. Bem importante. Isso você vai anotar no seu caderno para você poder colocar a vírgula. Então, eu vou lendo e você já vai aproveitar para ir fazendo o seu registro no caderno. A bruxa não matava criança, não tinha família, não tinha amigos. Tem uma sequência de situações. Primeiro, enquanto você está anotando, eu vou conversando com você para você ir pensar. Certo? O que você acha? Aqui a gente está usando para demarcar alguma ideia de tempo. Tem alguma expressão que indica quando que está acontecendo essa situação? Ou está sendo usado para separar os elementos que estão sendo descritos sobre alguém? O que parece? Eu vou ler de novo porque você já confere se você anotou direitinho no seu caderno. A bruxa não matava criança, não tinha família, não tinha amigos. Parece que não tem expressão nenhuma de tempo, né? Então, se você pensou que nesse caso a gente está separando os elementos, você acertou em cheio. Agora, eu preciso saber se você consegue colocar as vírgulas nos lugares certos. Eu falei
as vírgulas, mais de uma, né? Então, onde será que elas vão se encaixar? Quantas vírgulas você colocou? Você colocou só isso de vírgula? Você colocou tudo isso de vírgula? Não é aleatório, gente. Vamos ver. Quantos elementos eu tenho aqui? Vamos pensar primeiro. A gente tem um não, porque toda vez tem uma negativa. Mas era para dizer que ela não matava a criança, não tinha família, não tinha amigos. Tem 3 situações. Eu preciso separar essas 3. Eu não vou mais deixá-las todas juntas. Quantas vírgulas eu preciso colocar? Não são 3 vírgulas. Isso mesmo. Como é que ficou lá? A bruxa não matava a criança, vírgula. Não tinha família, vírgula. Não tinha amigos. Por que eu não precisei colocar uma terceira vírgula? Por isso mesmo, porque lá tem o ponto final, porque nesse caso eu encerrei, não tem mais nada a ser dito depois, nesse momento não. Então eu precisei de 2 vírgulas para separar esses 3 elementos que eu estava usando para caracterizar essa bruxa, no caso. Tudo certo? Conseguiu pensar? Quero que você pense um pouquinho comigo também, e isso é só um desafio para você imaginar se fosse escrever uma história e quisesse mudar um pouquinho a posição daquela expressão que indica tempo. Se eu voltar ali para a situação do era a vez de João trabalhar, logo em seguida, e a chuva da tarde não chegou certo dia, e eu quiser deixar não mais no começo, porque a primeira situação que a gente viu, as expressões de tempo estavam no começo. Eu coloquei no final. E se eu deixasse essa expressão de tempo no meio? Como é que eu ia separar? No começo não tem nada antes, por isso eu não tenho que pôr vírgula. No final não tem nada depois, por isso eu não tenho que pôr vírgula. E se for no meio? Se eu, por exemplo, pensasse que a situação assim, era a vez de João, logo em seguida, trabalhar. Pensa lá. Se eu fosse deslocar este pedacinho da frase para colocar aqui no meio, eu precisaria separá-lo também. Colocar uma vírgula antes e uma vírgula depois da expressão, para daí ela ficar também separada. Vocês já perceberam que essas expressões de tempo, elas podem ser colocadas como bloquinhos em qualquer lugar da frase? Desde que eu use a pontuação adequada para indicar. Nesse caso, é o uso da vírgula. Espero que tenha ficado bem registrado para toda vez em que você for escrever os seus textos, você usar a vírgula com esse sentido, para produzir esse efeito, para a gente poder marcar as expressões de tempo adequadamente. Para hoje, a gente vai pensar em mais um sinal de pontuação. Eu coloquei esse mesmo sinal com 2 intenções diferentes, com 2 efeitos de sentido diferentes. Eu quero que você pense junto comigo a que cada um deles se remete. As reticências. Já ouviram falar nesse sinal? As reticências? Inclusive, as pessoas podem dizer, nossa, fulana tá tão reticente hoje. Já ouviram isso? Se não ouviram, aproveita para aprender um vocabulário novo e poder usar em diversas situações. Nas adequadas, é claro. Pensa lá. Fulana está tão reticente. Reticente no sentido de pensativa. Aquela ideia de, nossa, tá longe, com a cabeça lá longe, pensando. Isso é ser reticente. Então, o que será que as reticências querem dizer? Os famosos 3 pontinhos. Eu vou dar aquela situação que eu falei, em que tem 2 vezes esse uso, cada um com um sentido diferente. Vamos pensar comigo. Quem sabe ela possa melhorar se tiver uma boneca de verdade, um brinquedo que alguém lhe deu de presente. Quem sabe? Olha só,
Lembra da história da casinha de brinquedo? Nesse final, Maria está conversando com o João. Maria disse isso, que ela deixou a boneca de presente para a bruxa, pensando que há uma possibilidade, há uma segunda chance para essa bruxa. E o João também pensou depois junto, quem sabe? Se a gente não tivesse esse sinalzinho no final, a gente faria a leitura de um jeito diferente. Nós não pensaríamos com essa ideia de, opa, deixa eu pensar um pouquinho mais. E aqui no começo do trecho também aparece, mas ela aparece junto com outro sinal de pontuação, que já dá a ela um sentido completamente diferente. Você sabe qual é? Já está acostumado a usar, né? Então, nesse pedacinho, quando a gente coloca os 3 pontinhos, as reticências, dentro dos parênteses, é para indicar que a gente tirou um trechinho. A gente suprimiu, a gente tirou dali. Ou seja, no texto original tem mais coisa escrita e nesse momento eu não precisava delas, então por isso eu coloquei. Como eu estou copiando lá da história original, lá do livro, eu usei as aspas para indicar e coloquei aquele sinal também para poder mostrar que tem mais coisa dita antes, nessa fala da Maria. Ok, prosseguindo. Agora eu quero saber o que são essas reticências no final da fala da Maria e no final da fala do João. Quando ela diz assim, né? Quem sabe ela possa melhorar. E ele diz, quem sabe. Eles ficaram o quê? Lembra do comecinho do que eu falei? Uma pessoa está reticente? Eles ficaram pensativos. Então, as reticências, nem sempre. A gente está acostumado a dizer que quando a gente coloca reticências no final, é para indicar que a história vai continuar, que vai ter mais alguma coisa depois. Mas nem sempre é para isso. Nesse caso, é sinal de que tem algo para pensar. E realmente deixou aquela ideia no ar. É para a gente também pensar junto com eles. Aprendeu um pouquinho? Pensou no uso das reticências? Ficou reticente com o que eu falei? Então, agora vamos exercitar um pouquinho. O que eu preciso de vocês saber se vocês deixaram todo aquele material que eu pedi separadinhos. Porque nós vamos construir uma galeria de personagens. Lembrou de deixar tudo separado? Nós vamos construir agora, então, uma ficha técnica, uma galeria das bruxas. Dessas que a gente estudou até agora. As principais, lembra? Só as bruxas das histórias que nós vimos. Vamos fazer o registro mais ou menos assim. Um quadro em que a gente vai fazer o desenho. Nesse pedacinho que está em preto aqui, só para simbolizar que é lá onde você vai fazer o seu desenho, a sua ilustração, para cada uma das bruxas, das 4 que a gente viu dos contos anteriores, das aulas anteriores. Então, a gente vai anotar algumas informações a respeito de cada uma dessas bruxas. Então, olha lá. O nome, aspecto físico, vestimenta, lugar onde vive, elementos de uso, ajudantes, familiares e poderes. Anota só essa listinha que tem todos os elementos necessários para você compor a tua ficha técnica, porque você vai fazer isso depois. Depois que terminar as aulas do dia, aí você vai ter um tempo para poder registrar bem bacana, organizado, bonito. Então, não esqueça, quais são os elementos que tem que conter na sua ficha técnica. Vamos lá? Nome da bruxa. Aspecto físico, lembra de como que ela era, de como a gente estudou e consulta lá nos seus registros da aula 1 e da aula 2, que estão aí no seu caderno, porque a gente já colocou. Então lembra que seu caderno é uma fonte de consulta. Você vai voltar para buscar o que você já registrou lá antes, poder usar esses registros agora. A gente também viu na aula 3 alguns elementos de uso, alguns ajudantes das bruxas que você pode também aproveitar para inserir aqui para cada uma das bruxas. Quais são? A Rainha Má, da Branca de Neve, a Malévola, da Bela Adormecida, a Gothel, da Rapunzel
E a bruxa dos doces, que a gente viu na aula passada, numa versão diferente, mas ainda era a bruxa da casa de doces. Um pouquinho diferente essa, que era uma casa de brinquedo. Mas a gente vai considerar como a mesma bruxa dos doces. Fica uma dica, gente, para outro momento. Essas cartinhas que você fez, esse registro, pode virar cartinha de jogo. Sabe o jogo Super Trunfo? Se você sabe, pode aproveitar para usar. É uma brincadeira bacana e você pode colocar poderes diferentes para cada uma das bruxas. E aí, ver qual é mais poderosa e fazer uma disputa legal com os amigos, né? Mas para a aula de hoje, eu tenho uma proposta de outro jogo. E aí, a gente vai fazer o jogo assim. Pega lá aquelas cartinhas que você já deixou recortadinha. E nós vamos fazer um jogo que se chama Tapa de Bruxa. É isso, Tapa de Bruxa. Vamos aproveitar a nossa ideia, o tema da nossa aula, para a gente poder construir a nossa galeria. Então, vamos construir naquelas cartinhas que a gente separou em 16 retângulozinhos. E nós vamos colocar as bruxas das histórias que a gente conhece. Das 4. Lá em cima eu coloquei as 4 bruxas. E a gente está fazendo uma ficha técnica delas, não esqueça disso. Embaixo eu coloquei os principais personagens de cada uma daquelas bruxas. Vejam que para Gothel, da Rapunzel, eu só coloquei a Rapunzel e o príncipe. Ficou faltando um. Se você pensou em outro, pode colocar. Por mim, esses já são suficientes. Lá da bruxa da casa de doces, também coloquei o João e a Maria. Mas não tem mais nada. Se você quiser colocar a mãe dos dois que contava a história para eles também, pode ser. Se não, não tem problema. E com isso, você pode fazer o seu jogo, que vai ser mais ou menos assim. Tadá! Olha que lindo! Bruxa faz mágica. E aí as cartinhas já estão todas aqui, recortadinhas. Ó, meu papel, lembra que é papel de rascunho, que a gente aproveita, e do outro lado estão os desenhos. O que você vai fazer? Separar são aquelas primeiras lá, as 4 bruxinhas. Primeiro, elas ficam separadas, as bruxinhas apenas. E as outras cartinhas, a gente vai deixar todas viradas para baixo e embaralhadas. Você pode jogar sozinho, mas você pode desafiar alguém. Esse jogo pode ter até 4 participantes, tá? Porque nós temos 4 bruxinhas. E nós vamos fazer um sorteio entre nós para saber qual bruxinha. Como eu tô jogando sozinha, eu vou mostrar pra você como é que eu vou fazer. E eu vou sortear uma bruxinha. A minha bruxa é a Rainha Má. Uau, adoro! Tá, mas o que é a proposta? Agora eu preciso dar um tapa de bruxa. O meu tapa de bruxa vai fazer levantar as cartinhas. E eu vou tentar desvirar os personagens dessa história. Será que eu vou conseguir? Eu não tô vendo as cartinhas. Mas aí meu tapa de bruxa vai fazer virar... Meu Deus, não vira, não vira, não vira. Vira, vira. Virou. E eu peguei a Bela Adormecida. Não fiz ponto. Mas eu posso tentar mais vezes. Aí é que tá o desafio. Eu preciso virar o personagem da minha história. Mas como eu não fiz ponto, eu peguei um personagem de outra história. Eu roubei um personagem de outra bruxa. Agora, o meu desafio é ter que contar uma história. A história da bruxa que eu sorteei, colocando esse novo personagem. E aí, você consegue criar uma história assim? Não precisa escrever, mas se você quiser escrever, eu vou adorar. Eu vou querer conhecer muita história diferente. Mas se você for só contar para alguém que mora com você, alguém que esteja perto, já vai ser um ótimo exercício de imaginação, vai ser uma ótima produção e você vai se divertir bastante, eu tenho certeza. Desafio lançado, tapa de bruxa, é isso aí, galera. E a nossa última história dessa sequência é uma história de Não Era Uma Vez. É uma versão contada lá no México para a primeira história que a gente viu. Lembram qual era? A da Branca de Neve e 7 Anões? Então, mas essa se chama Branca de Neve ao contrário. Já conhece essa história? Se não conhece, deixa que eu te conto. Começa mais ou menos assim. A Branca de Neve, princesinha, com o espelho, agora é ela quem está com o espelho,
pergunta: espelho, espelho meu, quem é a queridinha do papai? Era isso mesmo. Ela estava morrendo de ciúmes porque sabia que seu pai iria se casar de novo, já que a mãe dela já havia falecido. E o espelho sempre respondia que era ela a queridinha do papai. Até que certo momento, quando a rainha, que seria a nova esposa do rei, iria se mudar para o castelo, a resposta foi diferente. O espelho disse para Branca de Neve que ela ainda era a queridinha do papai, mas que tinha uma outra pessoa que também iria ocupar o lugar no coração daquele rei. E aí, Branca de Neve só gritou: não, isso eu não admito. Já chamou o caçador imediatamente e disse que ele deveria matar aquela rainha. É isso mesmo. A Branca de Neve é quem queria que o caçador matasse a rainha. O caçador ficou sem saber o que fazer. Ele pensou: para que tamanha crueldade de uma princesinha tão bonita como aquela? E ficou sem saber realmente como agir. Ele até pensou em falar com o rei, mas o rei não iria acreditar nele, ou ainda ia pensar que ele estava realmente querendo fazer o que a Branca de Neve estava pedindo. Ele achou melhor elaborar uns planos. E lá na cabeça dele, ele pensou: um plano A. Vou fingir que eu esqueci. E assim, daqui a pouco, a Branca de Neve passa a raiva dela e ela não vai ficar brava comigo e eu não vou precisar fazer nada. O plano B seria inventar alguma história para contar para Branca de Neve, para não precisar de fato acabar com a vida daquela rainha. Afinal de contas, ela nunca tinha feito mal para ele, era uma pessoa tranquila. O plano A não funcionou, porque a Branca de Neve estava insistentemente atrás daquele caçador pedindo para ele: e aí, você já elaborou seu plano, já foi atrás da rainha, já viu de que maneira você vai acabar com a vida dela? Então, ele teve que pensar, de fato, no plano B. Enquanto isso, aquela rainha tinha se mudado para o castelo e também tinha um espelho, para o qual ela chegou a perguntar: espelho da minha alma, espelho do meu coração, por acaso eu sinto algum amor por Branca de Neve? E aí, esse espelho respondeu que não. Por mais que essa rainha tentasse, ela não conseguia sentir amor por Branca de Neve. A rainha não estava acostumada a lidar com cara emburrada de criança mimada, com a pior das caras de tédio, das mais emburradas, das mais mimadas, das crianças mais mimadas ainda do mundo. E realmente não conseguia lidar com aquela situação. Ainda mais porque Branca de Neve sempre dirigia palavras muito ferozes para aquela madrasta, dizendo que mãe só tem uma, que madrasta tem um monte. Ainda mais porque a mãe da Branca de Neve é que era boa, sabia cozinhar, e aquela ali, aquela madrasta, nem isso sabia fazer direito. A rainha ficava muito triste. E um certo dia até resolveu sair para passear, para ir para até a casa de veraneio, para dar uma volta, espairecer um pouquinho e esquecer aquela cara emburrada da Branca de Neve. Então o caçador viu que seria o momento. Ele precisaria agir com o plano B dele. E realmente fez assim. Seguiu a rainha até lá, a casa de veraneio, e decidiu que no momento o mais adequado seria assustar a rainha. Ele iria se vestir de ogro, assustar aquela rainha e ela sairia correndo pela floresta, ia se esconder e ele teria tempo suficiente de voltar para o castelo, fingindo levar o que a Branca de Neve tinha pedido para ele. E olha, que ela tinha pedido para ele levar as vísceras todas dessa rainha, porque ela iria servir um churrasco para os empregados do castelo. Bom, ele poderia fazer isso pegando de qualquer animal. Essa ideia você já conhece. Ele poderia fazer isso tranquilamente. Então, ele receberia um prêmio, porque a Branca de Neve também prometeu a ele um prêmio em dinheiro. E ele poderia fugir com a família dele e esquecer desse problema. Não sujaria sua alma, não teria que matar ninguém, porque ele era um homem bom. Ele não queria fazer isso. Só não deu certo, porque ao assustar a rainha, ele percebeu que chegaram alguns anõezinhos que estavam por ali, que trabalhavam ali perto. A rainha acordou e ele precisou bater nela de novo, colocar num saco para que ela ficasse desmaiada. Não sabia mais o que fazer então.
Até que ele deu uma ideia para os anõezinhos, que eles escondessem essa rainha por um tempo, o tempo suficiente desse caçador ir lá, enganar a Branca de Neve, pegar o seu prêmio de dinheiro e fugir com a família dele sem ter problemas. Aí os anõezinhos poderiam dizer que eles encontraram essa rainha perdida vagando pela floresta, cuidaram dela e depois devolveriam ela ao rei, que ficaria muito satisfeito. Os anõezinhos pensaram entre eles se seria realmente uma boa ideia. Eles eram muito discriminados, gente. Então, eles pensaram que seria uma boa ideia, até para que as pessoas mudassem um pouco a visão que tinham a respeito deles. E eles poderiam ser boas pessoas e poderiam falar bem deles. Então, decidiram que iriam sim ajudar aquela rainha. A rainha já estava acordando e aí aquele caçador, vestido de ogro, teve que bater nela de novo para ela desmaiar. Os anõezinhos tiveram uma ideia um pouquinho melhor. Eles decidiram queriam colocá-la num caixão de vidro, num ataúde de vidro, levariam e deram ervas para ela ficar dormindo, né? Um chazinho de ervas, e aí eles não precisariam agir com a violência do caçador. Fizeram isso e conseguiram agir tranquilamente. Voltando ao castelo, a rainha estava sumida, o rei estava procurando por ela e o caçador chegou com as vísceras todas, recebeu seu prêmio e fugiu. Mas Branca de Neve sentiu aquela culpa. Quando o pai perguntou se ela sabia onde estava a madrasta, ela se sentiu a pior das criaturas, a mais malvada, a mais perversa, a mais terrível de todas. E não teve coragem de contar o que ela fez. Mas ela pegou o cavalo e foi correndo atrás, porque ela queria procurar, então, onde estava o corpo da rainha. De fato, encontrou, mas nesse momento, a rainha já estava acordando. O rei, muito esperto, tinha seguido a filha para saber o que tinha acontecido. Ele achou que a filha estava desesperada por ter pedido a madrasta. Engano dele. E ela ficou revoltadíssima quando viu. Ué, mas ela tá viva? Mas fingiu que estava tudo bem. Voltaram ao castelo, a rainha estava se recuperando. E aí Branca de Neve teve uma ideia. Ela fez uma torta para a madrasta. Mas ela não fez uma torta qualquer, ela fez uma torta de maçã. A minha maçã é até preta porque ela é envenenada, tá? E foi com essa maçã que ela serviu um pedaço de torta para a rainha. Só que para ela não fez nada, deu apenas uma enorme dor de barriga. E pensaram que era porque ela tinha comido demais. Branca de Neve teve que seguir com a vida, teve que aturar a madrasta, que não fazia mal a ela. E a madrasta continuava perguntando para o espelho: será que Branca de Neve realmente queria me matar? Ela ainda quer me matar? O espelho respondia que sim. Infelizmente, era isso que ela queria. Mas, se ela quisesse ter ao lado dela o rei que ela amava, precisaria aguentar os caprichos e a cara emburrada e de tédio da enteada. Branca de Neve tentou outras vezes acabar com a vida da rainha, mas não deu certo. A única maneira foi contar essa história, só que ao contrário. E é assim que essa história chegou pra gente. Das duas maneiras. Mas o mais importante de tudo é que nas duas maneiras diferentes de se contar essa história, os anões foram vistos como boas pessoas que eram. Gostaram da história, gente? Espero que sim, espero que vocês continuem querendo conhecer novas histórias, novos pontos de vistas e continuar nesse mundo imaginário que é tão bom pra gente. Nossas aulas ficam por aqui, gente. A nossa temática, a gente pode explorar muito mais ainda, mas o que é importante é que a gente pense que sempre é possível ver que as histórias têm dois lados. É importante sempre conhecer o outro lado, outro ponto de vista. Isso vale para a nossa vida, não só para as histórias, né? E também fica o recado: ser livro para voar. É a literatura que consegue nos tirar do confinamento, consegue nos fazer viajar. As nossas aulas se encerram, vocês terão outra professora com outra temática e muito mais a aprender ainda. Então, fica aí, um abraço no ar, não esquece, fica em casa e até uma próxima.